Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Nova Talk. Hoje eu tenho o orgulho de estar com Eduardo Akira, o grande editor do Diário de Bordo. Fique ligado. Muito bem, pessoal, estamos de volta e agora Eduardo Akira está aqui para bater um papo sobre a revista Diário de Bordo, tá? Para você que não sabe, Diário de Bordo é a revista oficial da Nova Frota, é uma revista que tem 48 páginas coloridas e é uma das representantes desse nosso querido mundo geek e nerd. E nada melhor do que estar aqui com o cara que mais trabalha nessa revista. Óbvio que todos que estão aqui trabalham muito, mas o editor sempre tem um trabalhinho extra. Eduardo Akira, seja bem-vindo aí, Edu, tudo bem? Obrigado por estar me recebendo aqui, né? Você fala em honra, mas para mim também é uma honra estar aqui falando com você. É que a gente, na verdade, a gente se conhece há quase 30 anos também. Né? 30 anos. Então, quase a idade do diário, né? Mas... Exato. Não, mas a gente está aqui para falar basicamente, né, o que a gente tem feito sobre a linha editorial do Diário de Bordo, né? O Diário de Bordo nasceu com o fã-clube Frota Estelar e era uma coisa bem focada na Jornada nas Estrelas e ciências, né? E com o passar do tempo, a gente foi expandindo os horizontes, né? Porque, na verdade, ficção científica não se restringe só à Jornada nas Estrelas, né? E ciências é um campo que está em constante evolução, Sim. Constante expansão, né? Então, dentro desse contexto, a gente buscou sempre estar com o dedo no pulso da mídia, né? Para sempre tentar falar sobre coisas que estão em voga, né? E que possam ser potencialmente do interesse do leitor da Diário de Bordo, né? A gente tem agora uma equipe, estamos sempre buscando expandir Sim. essa equipe, né? E que pode ser, se você é associado ou não necessariamente associado tiver interesse, né? Você pode entrar em contato com a gente também para mandar um material, publicar, se for o caso, né? Que a gente dá uma olhada, de repente pode aparecer numa boa parte revista, de né? Quem escreve veio através do clube. Nós temos um clube, a gente envia material, a pessoa tem uma mensalidade, né? Para receber o material de colecionador, entre eles o Diário de Bordo, né? Uhum. E aí muita gente já escreveu coisas, mandou e a gente usa pra caramba. Sim. Em geral a gente usa. Sem contar que nós temos também uma equipe de jornalistas, né? Que Sim. facilita também a nossa vida nesse trabalho. A gente tem gente de calibre, que nem o Paulo Gustavo Pereira, que é um sujeito que tem uma expertise que é incomparável em termos de TV, cultura pop, filme, cinema, né? Hoje acho que o Paulo Gustavo é um dos caras que mais manja de ficção e de cultura pop, de TV e de cinema. E do jeito que você falou, ele é uma biblioteca ambulante, né? Sim. Nossa equipe também conta com muita gente que tem aderência a temas específicos, né? Você tem, por exemplo, a Larissa Pelissari, né? Que ela prefere a Lari Pelissari, caramba, ela manja de tudo que é cultura pop, né? Sim. E ela tem uma coisa que é incrivelmente escassa nos mundos de hoje, que ela sabe escrever bem. Ela sabe contar uma história, ela sabe fazer uma matéria, trazer à tona os pontos mais interessantes, e isso não é uma coisa que você ela não tem ideia de sabe, né, começar a matéria, rechear o miolo e terminar a matéria. Isso é uma coisa que realmente é um dom. Exato. Lari, muito obrigado. Fantástico. Sim. Tem a Silvia Penhabel. A Silvia Penhabel, ela escreve matérias para a gente de acordo com o que a gente muitas vezes dirige, né? Solicita, pede para ela, e são irretocáveis, né? Como ela consegue sintetizar tudo que é necessário saber, quer dizer, ou pelo menos 90% do que é necessário saber sobre determinado tema, né? Agora, a gente está explorando aqui um universo um pouquinho maior, né? Como você falou, a gente estava com ficção científica, um pouquinho ciência e jornada. Agora, o que a gente está pegando? Estamos pegando qual o ramo geek aí do universo? Olha, nós estamos seguindo na verdade, nós estamos seguindo uma tendência realmente, né? Agora o poder geek é muito maior, né?
quem assistia aquela série chamada Leverage, tinha uma personagem que falava sempre The Year of the Geek, que é exatamente o que a gente está vivendo agora, né? Nunca se falou tanto em termos de cultura pop, até por causa de um ano e pouco de distanciamento social, né? De repente, a televisão virou, ou os serviços de streaming viraram uma boia de salva-vida, né? Para muita gente, né? E a revista, quando o cara recebe também, isso daqui é um companheiro de jornada, né? Literalmente, mas continua o teu raciocínio. Então, inevitavelmente, muitas coisas que passavam antigamente, né, acabaram voltando à tona, né? E esse mundo de mídia, ele se constantemente, apesar de se reinventar, eles constantemente resgatam coisas muito antigas, né? Tanto que se você olhar, você ligar um canal de televisão por assinatura agora, você vai ver coisas que, de repente, você via quando você tinha 18 anos de idade, né? Sim. Agora, a gente colocou aqui uma novidade, a gente colocou mangá e um pouco de anime, né? Sim. Nunca teve. Né? Nunca teve. Novamente, por causa da força da entrada do entretenimento asiático no Brasil, né? Você agora, de zero, de repente você agora tem 3, 4 canais de streaming dedicados ao anime. Caramba, mas o que se produz de anime, acho que é uma das coisas que mais se produz hoje em dia, né? Acho que as pessoas não têm exatamente a noção do que é o anime, quer dizer, exceto quem conhece. Mas, por exemplo, um pai que tem uma criança que é fixada em anime, pode não entender exatamente qual é a potência, qual é o escopo e qual é a influência do anime, por exemplo, na economia mundial. Pouca gente pode saber disso, mas Pokémon é a franquia mundial que mais vende. Eles batem Marvel, eles batem Disney, eles batem Star Wars, eles batem tudo. Pokémon é a franquia mais lucrativa do mundo. Inacreditável. Anime, para você ter uma ideia, anime é um universo tão grande, tá? Que você tem categorias de anime. Gêneros de anime, exatamente como você tem de filme. Você tem animes que são de comédia, você tem animes que são aventura, você tem anime que é drama. Né? Tem categorias e mais categorias que se sobrepõem. Então, por exemplo, drama, fantasia e comédia, tudo junto. Né? Ficção científica, terror e slice of life. Tem um até que fala de biologia, né? Que é uma viagem ao corpo humano. Lá. Exato. A série Cells at Work que está no Netflix. Cells at Work. Os japoneses sempre fizeram animes que tem sempre abordagens que pra gente... pode ser uma coisa surpreendente, porque não é uma coisa que nós estamos acostumados a ver, né? Então, isso está no próprio racional ou na própria cultura japonesa. Então, o que você está vendo no anime é o resultado do desenvolvimento, do processo de criação do anime, do processo de desenvolvimento e progresso do anime ao longo de todos os anos, acho que desde a Segunda Guerra Mundial. Caramba, né? Então, toda a evolução social que o Japão sofreu é refletido dentro dos animes, que é uma coisa natural, né? Entendi. Agora, uma coisa que eu estou gostando mesmo, que isso daí eu acho que tem um pouquinho do meu dedo, eu não sei nem se você curte, agora eu vou perguntar ao vivo, aquela parte pop, meu. Eu adoro pôr coisa de Stallone, Schwarzenegger, eu gosto dos caras, meu. Eu gosto do pop. Sim, o pop é uma coisa que, novamente, é inevitável. É inevitável. Eu acho que, eu vou fazer até um meia-culpa aqui, porque eu acho que, como fãs de ficção científica, nós podemos tender a ser muito segregacionistas em relação a isso. Tá? A gente olha e meio que se revolta porque nas sessões de classificação de gênero de filme, muitas vezes a gente está agrupado com terror. Exato. Né? Ficção e terror, ficção e fantasia, quer dizer, então a gente gosta de se colocar isso, nós nos colocarmos um pouco fora desse contexto, né? Mas é uma coisa que inevitavelmente a gente está sob é o guarda-chuva do pop, tá? Cultura pop é uma coisa que o próprio nome diz, está na boca do povo, né? Agora, essa diagramação tá fantástica, hein, Akira? O que é isso, meu? Cada página é uma obra de arte nisso aqui. Quem está responsável por isso? Eu sei que muito tem o teu dedo, mas tem também outros dedos. Olha, é um trabalho em conjunto, tá? Sem o talento e o esforço do Will, tá? Que está com a diária de bordo desde do início dessa segunda fase. Desde o início da segunda fase. A gente tem trabalhado com muita proximidade, ele me aguenta com a paciência de um santo, tá? E o resultado é esse, tá? A gente está tentando trabalhar o design, porque
a minha formação é como designer. Você falou de paciência no santo, é o que você tem comigo, né? Quando eu te falo de alguma capa, as capas do Akira são fantásticas. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Uma capa mais legal que a outra. Às vezes eu dou uns pitacos, eu falo, ele deve me xingar. Mas você me desculpa, eu sempre tento pensar, né, na coisa que você fala, nossa, né, o melhor possível, né? Porque ele é um artista, tá? O cara é um artista. E às vezes eu dar o pitaco em algo que é a arte dele, eu sei que eu tô me metendo numa areia movediça que eu, às vezes falo, putz, acho que eu pisei demais. Ele é um mentiroso e é um exagerado, tá? Mas é só para deixar bem claro. Mas o design é uma coisa que eu tenho trabalhado junto com o Will. É uma coisa que é um desenvolvimento, porque eu tenho respeito muito grande pelo trabalho, pelo esforço e pelo profissionalismo do cara. Que nem eu disse, o resultado é esse. A gente está tentando encontrar um ponto de equilíbrio ainda. Eu confesso que é um trabalho em desenvolvimento ainda. É um ponto de equilíbrio entre quantidade de imagens e quantidade de texto, porque de um jeito ou de outro, os textos que nós estamos recebendo são de qualidade e dói no coração você a parte cortar. de texto aumentou, né? A gente ficou com muita dó de cortar mesmo. A gente está recebendo, a gente até limita, né, toques, mas 48 páginas, né? A gente pulou para 48 páginas por causa disso também, né? A qualidade da escrita realmente influenciou nessa decisão. Outra coisa que a gente não pode deixar de citar é a gráfica, né? A gráfica que imprime a Leograph, tá? Eu sei que a gente às vezes tem outros nomes, mas é tudo guarda-chuva da Leograph, né? Uhum. A Leograph imprime para nós com uma qualidade absurda, uma capa couché que muitos falaram, pô, antes era brilhante. Eu sei, a gente gosta de um não brilhante atualmente, então estamos numa fase não brilhante. Não, eu sugeri fazer a capa em acabamento fosco, porque apesar do brilhante ser aquela coisa que pode denotar um pouco mais de elegância, esse tipo de coisa, eu acho que impede de você ver a imagem como um todo. Você tem sempre um reflexo rolando de um lado para o outro, né? Que nem você tem essa daqui, é uma capa da primeira fase, né? Que antes de eu assumir. Bela capa, ótima impressão, fantástica, mas ela tem o brilho e se você está olhando, você vai ver que tem... diferente de um fosco, você não vai ter. Sim, né? Você tem uma falta de nitidez. Mas é totalmente uma decisão, basicamente minha, nesse sentido, né? Então, fora isso, tem as questões de design, as questões de diagramação que a gente puxei a questão da capa, porque muita gente fala, pô, vocês mudaram. Mudamos a capa assim, era só para realmente... Eu faço questão de frisar que o Diário de Bordo é fanzine, é escrito por fã. A gente às vezes até pensa, pô, é uma baita revista? É uma baita revista. Tá? Tem pessoas que podem até achar, pô, mas revista pesa mais que fanzine. Eu acho que não. Isso aqui é feito com pessoas que têm um amor no coração, entendeu? Que tem tudo embutido aqui, carinho, dedicação de um fã. Então eu faço questão de chamar Diário de Bordo, e acho que até enquanto nós durarmos nessa fase, vai ser fanzine, porque fanzine, isso é o que importa. Sim, que fanzine na verdade denota um compromisso não com um patrocinador, não com o que está sendo escrito aqui. Porque, na verdade, o fã que é fã, e isso o Fernando fala muito, o fã que é fã, ele critica também. Sim. O fã que é fã reclama, o fã que é fã sabe o que é admirar o que é bom e sabe criticar o que é ruim. Né? E o nosso compromisso como editor, como coeditor, como autores das matérias aqui, é com o leitor. Não é nem tanto com as franquias ou com nada disso. Realmente é com o leitor. Por isso que eu acho que o nome fanzine funciona melhor do que revista. Porque no final é de fã para fã, né? A gente está escrevendo, né? Fãs escrevendo para fãs. Então é esse o objetivo mesmo do fanzine, né? Exato. E a gente busca sempre, novamente, eu vou frisar isso, a gente busca sempre novas pessoas para escreverem. De vez em quando vocês vão ver um nome diferente dentro do hall de escritores, né, de autores. Todo número tem nomes diferentes, né? Quase todo número tem pelo menos um nome diferente. Sim, a gente sempre tenta fazer isso, né? Nós temos um banco de matérias agora, que tem uma meia dúzia de matérias que está sempre pronta para ser publicada, né? Então, mesmo que você tenha escrito
escrito alguma coisa enviado para a gente, pode acreditar que essa matéria está no nosso banco, né? E a gente vai publicar sim dentro do nosso programa. É né? verdade, é bom explicar isso, porque às vezes a pessoa fala, pô, mas eu mandei essa matéria, foi publicada 6 meses depois. Porque entrou na fila, às vezes, né, a gente delimita cada número, uma linha, uma coluna vertebral que guia a revista. A gente está tentando fazer na verdade isso. a gente está fazendo essa questão do fio condutor, né? Tá, eu não vou mentir, que é também para facilitar o nosso trabalho editorial, porque quando você tem um tema, você consegue expandir em cima dele, né? Fica mais fácil de trabalhar. Fica mais fácil de trabalhar, né? E ao mesmo tempo, eu acho que explora melhor determinado tema, Cada assunto, né? Exato, Exatamente. cada assunto, né? Bem, eu antes de terminar quero ressaltar aqui que o Akira fez uma fanfic muito legal, tá? Esse é um livro, na verdade, 16 horas, escrito de maneira brilhante, maravilhosa. E aí, Akira, você pretende disponibilizar isso? Será que um dia nós vamos mandar para tudo que é sócio? Não, um sonho talvez, né? Mas é aquela coisa, eu posso disponibilizar isso provavelmente eu vou deixar um link se as pessoas quiserem baixar, se quiserem se submeter a minha escrita pouco talentosa. Não é nada disso. O livro é super bem feito. E eu posso deixar um link aqui embaixo. Só por curiosidade, do que trata 16 horas? Tá, 16 horas foi o seguinte, na verdade isso eu comecei a escrever quando Deep Space Nine estava no ar. Né? Para tirar um contexto, eu estava fazendo limpeza dos meus diretórios do computador durante a pandemia, né? E eu encontrei uma pasta que dizia última vez aberta há 25 anos. 25 anos? Última vez aberta há 25 anos. E o nome da pasta era tipo P1. Né? Eu nem sequer lembrava do que era. E era 16 horas. Quando eu abri, era uma fanfic que eu escrevi na época em que estávamos entre a primeira e a segunda temporada de Deep Space Nine. Né? E se trata de uma história que eu sempre quis contar. Apesar de ter um nome fanfic, você não vai ver romances entre personagens do canon, você não vai ver nada de absurdo, porque naquela época eu tinha até uma certa ambição, porque a Paramount ainda aceitava scripts de fãs, né? E 16 horas era uma pretensão, um sonho meu de fazer esse tipo de coisa, né? E dentro desse contexto, eu conto uma história sobre basicamente um whodunit, né? Que é aqueles crimes que acontecem dentro de um ambiente fechado, meio Agatha Christie, né? E desenvolvo em cima disso. Só que quem for ler vai encontrar uma miríade de personagens, né? Entre eles uma brasileira que eu coloquei lá, porque eu piamente acredito que brasileiro é que nem barata. No final vai encontrar. Sim, no final do mundo, você vai levantar uma pedra, vai ter um brasileiro lá, porque brasileiro está em tudo quanto é lugar, né? E tem uma das personagens que é brasileira, né? Tem várias personagens que eu criei, né? E 16 horas é basicamente a apresentação dessas personagens, mas é centrada na tripulação de Deep Space Nine entre a primeira e a segunda temporada. Né? O desenvolvimento da história é durante 16 horas que eles levam para resolver essa questão, né, desse assassinato, e tem muitas referências às outras séries, né? Dentro da história eu tentei colocar com notas de rodapé, sempre referenciar a série ou a personagem ou o evento em que episódio isso ocorreu e de que série isso ocorreu, né? E você vai ver que é um trabalho de paixão mesmo, né? Com certeza. No processo de criação, né, na verdade, de 16 horas, eu comecei a escrever isso há 25 anos atrás, terminei durante a pandemia, porque eu precisei voltar, revisar muitos pontos da história que eu achei, numa releitura, achei muito pesado, né? Muito gráfico, e eu resolvi reduzir um pouco. E mudei muitos nomes de personagens, porque muitos nomes de personagens foram inspiradas em pessoas com quem eu convivia, em pessoas que realmente existiam pessoas do clube. Do clube, exatamente. Né? E é uma homenagem assim, indireta, né, para todo esse pessoal com quem eu convivia na época, convivo agora e... Caramba, e convive agora, né? Muito louco. Convivo o clube, agora, o pessoal se manteve, né? A gente é uma família, né? Sim. E
16 horas tem isso daí. E, que nem eu disse, é um spin-off. Eu tenho um outro fanfic que foi começado também há 25 anos atrás, também, que seria uma continuação disso, com uma tripulação, com um capitão brasileiro, né? E que é uma continuação de 16 horas. Talvez um dia eu consiga terminar também. Não, vai acabar. E para finalizar aqui, podemos esperar agora o quê? O penúltimo número do Diário de Bordo. Estamos gravando aqui em 2021, em outubro. Penúltimo, e vai vir o último, está quase pronto, sim, né? A gente está sempre com 2 números quase engatilhados, sempre, né? Para não ficar tão atraso, para evitar atraso, né? Sim. Então, o número que foi enviado entre setembro e outubro, né? Trata sobre outros mundos diversos. O Homem-Aranha na capa. E a próxima revista que a gente está tratando, aliás, esse é o motivo pelo qual eu estou aqui, né? Vai se focar muito sobre o tema dos remakes, dos reboots e das continuações, né? Por enquanto, eu acho que eu não vou revelar nada, na verdade... Já vai estar na tua casa aí, você que é assinante, né? Você que é sócio, está na tua casa. E é isso, declarações finais. Como é que a gente encontra você? Rede social, quer divulgar alguma coisa, algum trabalho? Não, eu sou o meio mais fácil de falar comigo é pelo e-mail do editor, que está sempre na parte do editorial do Diário de Bordo, né? E mandar uma mensagem para mim. Porque exatamente, pô, é legal a gente ouvir a tua, né, forma de ver o Diário de Bordo, o que você acha, a tua sugestão. Sim. Então, se quiser escrever, escreve, tá aqui, ó, para onde você envia, tá? Pro Akira, ou para mim também, não há problema algum. E é isso, Akira, muito obrigado pela tua presença, a entrevista foi ótima, adorei ter você aqui. Nos encontramos em outras matérias aí com vocês, tá bom? Tchau, tchau.